Monsieur le Président, que pensez-vous de l'agence de presse Sputnik et de son rôle dans l'espace médiatique africain? En quoi ces contenus sont-ils attirants pour les auditeurs africains? Et quelle est la différence principale avec les médias mainstream, à votre avis? La presse est très importante. La communication, vous savez que c'est à travers la presse qu'on conditionne les esprits des peuples. Donc, vous jouez un rôle déjà très important en faisant sortir une part de vérité de l'histoire et du présent. Et il faut continuer dans ce sens à éveiller les consciences. Parce que vous voyez, toute cette presse occidentale et tout ça ont contribué à endormir les consciences des peuples africains. C'est leur narratif qui passe et tout ça. Et on a pu se rendre compte que souvent ils inventent de gros mensonges pour juste diviser les peuples, pour permettre à leur politique d'agir et de faire ce qu'ils veulent, de préparer le terrain et tout. Donc il faut que vous fassiez l'antithèse de ce qu'ils font. C'est-à-dire contribuer à éveiller les consciences, et vous avez un rôle important à jouer, surtout en Afrique même. Que l'Africain comprenne son histoire, se réveille et arrête donc de croire aux mensonges de ces médias occidentaux-là. Et vous voyez, quand ça ne les arrange pas eux, quand on leur dit la vérité, ils ferment le média. Et chez nous, quand on ferme un média, ça devient tout un problème. Et ce qui est malheureux, c'est de voir même des Africains soutenir ça. Là-bas, ils ferment les médias comme ils veulent, quand ça ne leur plaît pas. Ces mêmes personnes ne parlent pas. Mais quand nous, on ferme les médias, vous voyez des Africains soi-disant intellectuels sur les plateaux télé, en train de... On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont pris, mais c'est dangereux. Donc vous avez un rôle très important à jouer, et tous les médias d'ailleurs, pour éveiller la conscience des Africains. Voilà, je dis que nous sommes là pour que les jeunes se réveillent. On n'est pas là dans cette logique de chercher à piller ou truc. On veut construire l'Afrique. Et si les jeunes ne sont pas éveillés, on va les endormir. On fait chanter nos louanges par ces médias occidentaux, on est bien, on est bien. Pourtant, non, c'est faux. Nous, on veut que quand on n'est pas bien, qu'on sache qu'on n'est pas bien. Voilà, et que d'autres personnes prennent le relais. Mais quand ils mentent aussi pour dire qu'on n'est pas bien, on va prouver le contraire. Donc, continuer à communiquer et à éveiller la conscience en Afrique. Brent Traoré citou aqui quais são os motivos pelos quais fechou as rádios ocidentais. Você ouviu, claro, eu vou repetir e comentar. Quero primeiro te pedir, antes que te esqueças, meu chefe, para pagares o meu salário. O meu salário é o teu like, ok? A sua subscrição. Veja se estás inscrito, se não, inscreva-se, se faz favor. Faça like, partilha também esse material aqui para que mais africanos ou mais cidadãos que gostam da África, que querem ver a África florir, tenham acesso a este material aqui. Muito obrigado pelo seu like, é você que colocou, mesmo antes de eu pedir. É você que até agora não colocou ainda. Meu chefe, o teu like é meu pagamento, é meu salário, é minha motivação. Por favor, ponha like aqui, ajuda-me nesse vídeo aqui a conseguirmos atingir pelo menos 1000 likes. E será possível se você fazer agora. Muito obrigado já agora. A Brent Traoré, claro, citou aqui vários fatores, disse que a mídia internacional mente, eles mentem, razão pela qual fechou muitas rádios, ok? A notícia é do ano passado que diz que, de facto, Burkina Faso terá fechado muitas rádios ocidentais, e aqui a jornalista faz-lhe a pergunta comparativa com a sua estação de comunicação e a mídia mainstream. Ponto. E depois, claro, diz que mentem para cegar o jovem africano, mentem para dividir e mentem para preparar o terreno para, claramente, amanhã efetuarem aquilo que pretendem. Depois disse mais, né, de forma muito engraçada, qual é o problema em fechar se eles também fecham quando não concordam com as nossas narrativas. Muito bem colocado, e achei engraçado e interessante. Isso também fez com que claramente eu pudesse aqui ligar o meu cérebro. Ponto. E, a nível de comentários, eu primeiro, pessoalmente, eu sou contra fechar qualquer canal de comunicação, qualquer rádio, o Estado fechar qualquer rádio. Eu sou contra esta medida porque visa, é um passo para limitar as liberdades de acesso à informação e também de comunicar, ok? Mas também compreendo que é difícil às vezes controlar o speed, a velocidade, a dissipação, a disseminação da informação quando ela é falsa ou quando ela é verdadeira. Uma vez a comunicação é exposta, é muito difícil nós conseguirmos aqui controlar a velocidade da informação. A razão pela qual, quando eu sei que não vou conseguir controlar as fake news, eu vou fechar. Porque até a pessoa, ou a empresa, ou a rádio, assumir que errou, justificar, lançar a justificação, pode não chegar a todos aqueles que já viram a mensagem falsa.
ok? Portanto, compreendo as razões, apesar de não concordar, ok? E tem mais, né? Vale aqui dizer, e falou muito bem, que as mídias tanto mexem com nossos espíritos, né? Criam narrativas, ok? E vale aqui dizer que a mídia é uma arma de guerra, ok? E hoje em dia, cada vez mais uma arma de guerra. Por quê, Joaquim? Porque, epá, a mídia, vá lá, forma a nossa opinião pública. A opinião pública é formada pela mídia. A cultura dos povos, os povos são aculturados pela mídia. Quando eu vejo uma novela indiana, turca, brasileira, portuguesa, eu amanhã vou querer comprar aquela t-shirt do ator X, vou querer ouvir a música do ator que passou na novela, vou querer viajar para aquele país que eu vi a novela. Portanto, a novela, o filme, os telejornais mudam a opinião pública. E as novelas, os filmes, as músicas mudam o nosso comportamento. E é assim que somos aculturados. Okay? Do ponto de vista político, muda a opinião pública, tanto a nível nacional e internacional. As mídias são muito perigosas e as mídias servem sempre o interesse dos acionistas. Todas as mídias servem os interesses dos acionistas. A rádio, a televisão, os canais do YouTube, do Facebook, cada mídia só serve o interesse dos acionistas ou do dono. As televisões públicas, as televisões privadas, sempre hão de servir os interesses dos seus públicos. Por quê? Porque é para isso que eles existem. Eu crio uma televisão, uma rádio, um canal de YouTube para passar a minha informação segundo as minhas crenças. Crenças boas, crenças más, objetivos bons, objetivos maus, mas é para passar claramente aqui as minhas crenças. Okay? No entanto, são perigosas nesse sentido, porque nem todos nós acreditamos e queremos coisas boas para todos. Ponto. É também uma forma de dominação, é uma forma de fazer-te acreditar em alguma coisa que eu quero que tu creas que é verdade e não aquilo que realmente é verdade, ok? E depois, a opinião pública hoje em dia é muito perigosa e então cada vez mais com polarização política, social, todos os assuntos viram polêmica, viram discussões públicas, claramente fica muito difícil, muito perigoso deixar que mídias estrangeiras que não defendem os vossos interesses, os vossos valores, permaneçam no país. E apesar, eu digo aqui, repito, de não concordar com cancelar, com o fechar de uma mídia, mas entendo claramente as razões pelas quais levam muitos países a fecharem a comunicação e depois, claro, muitos países também, muitos governantes a controlarem a opinião pública por meio da televisão, da rádio e dos jornais, ok? Porque eu preciso manter as pessoas a pensarem como eu quero que elas pensam, a se comportarem como eu quero que elas se comportam e quando eu sei que, eu sou líder no país, há muitos canais internacionais, ok? Eu não consigo controlar a dissipação de informação porque está a destruir o meu povo ou então porque está a desprezar o meu povo, eu vou cortar. Okay? Infelizmente, e nós vimos também, por exemplo, agora em África, a Voz da América também foi fechada, né? A Voz da América ter uma rádio, uma ONG, que servia interesses americanos nos tempos da guerra, mas que agora, muitas guerras em África, mas que agora, com a administração Trump, que não está muito interessado em saber o que se passa nos países africanos, mandou fechar a Voz da América. Portanto, era uma rádio que servia ontem os interesses americanos daquela administração e hoje não serve. Do momento em que a rádio não serve para servir os meus interesses, ela deixa de existir. Enquanto servir os meus interesses, ela vai existir, ok? E se eu sei que essa rádio me está a prejudicar, seja lá nacional ou estrangeira, eu corto. Independentemente, de facto, o que eu quero é bom ou mau para o meu povo. Infelizmente, razão pela qual, hoje em dia, todos os partidos políticos, todos os municípios, províncias, todas as pessoas de poder têm mídia. Elon Musk comprou o X, não é por à toa. O Washington Post foi comprada pelo Jeff Bezos, não é à toa. Okay? Os governos controlam, todos os governos têm televisão, têm rádio por alguma razão. Portanto, é uma arma poderosa para o controle das mentes e dos comportamentos. E também, claramente, hoje em dia, é uma grande arma para a neocolonização. Estamos juntos, faz um like, subscreva, põe aqui a tua opinião em comentários que eu tenho muito gosto em poder ler e até já, família.